Olha, gente, esse é o assunto do nosso quadro Cuide-se no BG. E por isso, a gente recebe o médico Ralph, Dr. Ralph Braga. Prazer imenso, obrigado por estar aqui com a gente no Balanço Geral para falar sobre saúde, a sua especialidade. Boa tarde para você. Esse tipo de câncer é comum, doutor? Boa tarde, Elber. Boa tarde, telespectadores. Esse câncer, sim, é um câncer muito comum. É o terceiro em incidência no Brasil e no mundo. Acomete tanto homens quanto mulheres. E é muito comum, sim. Muito comum, então é impressionante, porque às vezes as pessoas vivem num contexto que não há nenhuma pessoa com esse tipo de problema e acha que essa situação, essa patologia, esse diagnóstico, enfim, não acontece de forma comum. Mas tem alguma faixa etária mais propensa a desenvolver esse tipo de câncer ou independe a idade? Com certeza, Elber. Existe uma faixa etária que está mais propensa, que é a faixa etária acima dos 50 anos. Tá? Por isso que, inclusive, essa faixa etária é a faixa etária onde se indica o exame de colonoscopia e o exame de rastreio para justamente prevenir o câncer coloretal, o câncer de intestino. E por conta de que acima dos 50 anos pode ter aí uma possibilidade maior de ter Existe uma tendência a haver mutações de células na mucosa do intestino a partir de 40, 45 anos. A prevenção ela começa acima dos 50 porque é justamente uma faixa etária que a gente faz o exame e existe uma incidência alta de encontrar alguma lesão, algum achado que seja para prevenir a doença, Porque se a gente faz o exame mais cedo, muito provavelmente a gente vai fazer o exame e vai encontrar mais exames normais do que exames alterados. Então, por isso, de se fazer o rastreio justamente nos pacientes que têm uma maior probabilidade, os pacientes acima de 50 anos. Bacana. Agora, é o seguinte, o câncer de intestino pode estar relacionado, por exemplo, a outras doenças como hemorroidas, por exemplo? Não existe essa relação, A doença hemorroidária é uma doença do canal anal, é uma doença de vasos, não tem associação com o câncer coloretal. O que existe, sim, é uma predisposição genética associada aí a alguns fatores de vida, por exemplo, como ingesta de alimentos enlatados, tabagismo é um fator de risco importante para o câncer coloretal. Então, esses fatores de risco, sim, estão associados. A doença hemorroidária não teria relação com esse caso. Então, tá certo. Agora é o seguinte, doutor Ralph, nós recebemos já aqui, vamos dar uma olhada, uma mensagem no nosso WhatsApp. A Lia tem um filho pequeno e ele tem bastante dificuldade para ir ao banheiro. Devo me preocupar que no futuro ele possa ter câncer de intestino? Bom dia, Lia. A princípio, não. A princípio, o seu filho, ele, claro, tem aí um quadro de constipação. É muito comum em algumas crianças, e deve, sim, ser corrigido com a dieta, O ideal é procurar um gastroenterologista, ele vai poder orientar direitinho a dieta que o seu filho deve fazer, com ingesta de fibras, bastante líquido, e para regularizar o hábito intestinal dele, para ele viver melhor aí ao longo da vida, mas isso não vai influenciar aí no risco que ele vai ter de câncer coloretal. Tá certo. Doutor Ralph, tem uma aguinha ali que você pode tomar, daqui a pouco você volta para a gente conversar mais e esclarecer a dúvida desse povo, porque, você que está assistindo aí, tem perguntas para o doutor? Envie para o nosso WhatsApp agora, que daqui a pouco ele volta para responder. Ele não vai embora, não. Fica tranquilo aí. Olha o telefone na tela aí, é o 98884-6107. Fica ligado, hein? Daqui a pouco nós voltamos a conversar sobre saúde aqui no BG. A gente volta já aqui com o Dr. Ralph, que está pronto para falar aqui com a gente e responder as suas perguntas, as perguntas que vocês mandaram pelo WhatsApp. Se você enviou para o nosso WhatsApp a dúvida, presta atenção. Vamos dar uma olhada nessa tela aqui, Dr. Ralph, porque o pessoal disparou algumas perguntas, viu? A Judite, por exemplo, tenho azia quase sempre. Isto é preocupante. Pode ter relação com o intestino? Bom dia, Judite. Obrigado pela pergunta. A princípio, a azia é um sintoma alto, É um sintoma que a gente está falando aí de esôfago e estômago. Então, não tem relação com o intestino, não. Mas você deve procurar, sim, um gastroenterologista para ver aí a questão da azia. Mas não tem associação com o intestino. Por exemplo, eu tive muita azia e fui descobrir eu tinha problema de refluxo. Eu tive que fazer um tratamento por causa do sistema nervoso, estresse e tudo mais. Então, de fato, tem que ir ao médico para detectar a real causa. A Janaína, tenho aderências no intestino e sinto muita dor. Vou fazer cirurgia. Essas aderências apresentam algum risco? Bom dia, Janaína. Essas aderências elas não apresentam risco relacionado ao câncer de intestino. Elas apresentam risco, sim, em relação à constipação, em relação ao hábito intestinal em geral.
tá? Mas você deve sim fazer a cirurgia pelo que você está falando, mas isso não vai implicar aí num maior risco de câncer de intestino. Tá aí, ó. Vamos lá, outra dúvida aqui, temos mais algumas mensagens. O Valmir, 2 irmãos morreram por causa de câncer. Fiz exames e apareceram 3 feridas no intestino. Agora não posso fazer colonoscopia por causa da insuficiência cardíaca. Tem outro exame recomendado? Vamos lá. Nesse caso aqui é importante ressaltar que se o Valmir tem 2 irmãos que já apresentaram câncer de intestino, ele tem um risco aumentado, que a gente chama. Provavelmente tem aí um fator genético, um fator familiar, que a gente chama, né? Então, ele tem sim indicação de fazer a colonoscopia, que é um exame de prevenção. Tá? Na colonoscopia, é um exame onde o médico, através de exame de imagem, consegue detectar lesões na mucosa do intestino. E essas lesões, a gente pode fazer biópsia delas e, às vezes, quando está no estágio inicial, pode, inclusive, ressecar por colonoscopia, evitando que esse paciente tenha um câncer. Então, se ele tem um risco aumentado de ter câncer por conta dos 2 irmãos que têm a doença, ele deve sim fazer a colonoscopia e outro exame não seria tão bom como a colonoscopia. É claro que a função cardíaca dele deve ser prejudicado, ele tem problema cardíaco, tem que conversar com o cardiologista dele para ver as melhores condições para ele estar fazendo aí o exame de colonoscopia. Um atendimento mais especial, né, diante dessa situação. Temos mais uma pergunta aqui, doutor. A Márcia, o que é diverticulite? Quero saber se é perigoso e se tem tratamento. Vamos lá. Antes de falar o que é diverticulite, a gente deve falar o que é o divertículo, né? A moléstia diverticular do intestino, que é uma fraqueza na parede do intestino e que alguns pacientes têm como se fossem buraquinhos no colo, né? Na mucosa do intestino. E esses buraquinhos eles têm um maior risco de sangrar e de fazer infecção. Quando eles fazem infecção, é o que a gente chama de diverticulite. Aí sim, o paciente deve tomar antibiótico, deve fazer um tratamento específico. Agora, isso também não tem relação com o câncer de intestino. A diverticulite, então, é um evento agudo. Quando tem essa inflamação, deve sim ser tratado, deve procurar um médico. Tá certo. Olha só, gente, algumas dúvidas esclarecidas. Cuide-se do BG, todo sábado você acompanha. É assim, né? Ó, a produção acabou de me avisar aqui no ponto que chegou agora mais uma pergunta. Catarina, tenho uma dieta indicada para evitar o câncer de intestino? Bom dia, Catarina. O que se sabe, né, de alimentos que aumentam o risco de ter câncer de intestino são alimentos enlatados e carne vermelha. Então, quando a gente está evitando esses alimentos aí, né, claro que não deve evitar completamente, deve fazer uma dieta balanceada, mas evitar carne vermelha em geral é uma boa medida aí para prevenir o câncer de colo retal. Fantástico, fantástico. Doutor Ralf, obrigado, viu? As portas estão abertas sempre quando desejar para esclarecer esse povo querido que sempre acompanha o Balanço Geral. Uma boa tarde para você, até a próxima. Muito obrigado, Elber. Boa tarde, telespectadores.